Respira. Eu sou Dulce Aquino, sou uma senhora de cabelos brancos, de chapéu, sempre estou de chapéu, e é um prazer enorme falar de dança. Sou professora aposentada da Universidade Federal da Bahia. Falar de dança é a coisa que eu tenho o maior prazer. Olha, eu sempre digo, a dança me fez dulce. Eu era uma menina tímida, é uma história de timidez, de necessidade. Minha mãe me teve jovem, recém-casada. Meu pai era um grande boêmio, comerciante, vivia pelas capitais, ela no interior, professora primária. E ele queria viver na boemia, fazendo negócios, etc. E a mulher lá com a filhinha criando no interior. Mas minha mãe era professora primária, muito bem preparada, e disse, não, filha minha vai viver em um lugar inteligente. Então tem de ser na capital, é aquela coisa dele. E disse para ele, você não quer? Ele disse, ou você fica no interior ou não vem, ou eu não dou mais nada para vocês. Ela fez concurso e me trouxe para a capital, eu com 1 ano e pouco para estudar. Então, ela trabalhou feito louca para estudar, estudei no colégio de aplicação, que era o colégio da universidade. Então, com 11 anos, estudei na Sacramentina, que era uma escola onde ela também tinha tido formação. E aos 12 anos, ela me pega pela mão e diz assim, minha filha, estão abrindo, 13 anos, estão abrindo um curso, eu lembro ela andando comigo no Canela, estão abrindo um curso na universidade de dança. Mas não é aquele balé assim que você... Porque quando eu tinha 8 anos, eu entrei numa aula de balé horrorosa que tinha lá. Não é aquele balé que você viu. É uma dança de dentro para fora. Ela tinha lido, olha que incrível. Meu pai, com essas coisas de ser boêmio, né, amigo dos grandes artistas, ele tinha levado para ela Minha Vida de Isadora Duncan. Ela tinha lido Minha Vida de Isadora Duncan. E aí ela começou a falar aquelas coisas a dança, a natureza, umas coisas assim. E eu lembro bem. E uma coisa também que eu lembro, filha única, né? Menina, e fazer dança é muito bom para ficar com os movimentos mais femininos, mais delicados. Mas eu era muito tímida, mas achei bonita aquela história dela. E quando eu entrei na escola, encontrei Anca Rudska e a prova que foi feita para ver que foi a primeira turma da universidade, de adolescentes, para ver que era na turma mais forte ou menos forte, entendeu? Teve 2 turmas, mais forte e menos forte. E aí foi feito um teste. A Anca Rudska, Lia Robato, que era uma das assistentes de Anca, que Anca tinha levado de São Paulo para o Rio, para Salvador, com 17 anos, e eu fiquei nessa turma, mas foi uma aula, o teste foi uma aula de improvisação. Eu era de dança, mas me meti em política porque minha mãe tinha essa sensibilidade, ela me levava nas reuniões dos sindicatos de professores. Então eu com 6 anos, eu lembro que eu votei em Régis Pacheco. Eu votei, não. Ela me levava e... Então, eu desde cedo estava votando, né? Quer dizer, eu tinha esse exercício democrático de eleição. E, por outro lado, eu tive um primo também que era bom de matemática, eu também era boa, eles queriam, até minha mãe e ele queria que eu fizesse engenharia, né? Porque era boa de matemática. E ele me apresentou Darwin, quando eu tinha 14 anos, e Marx. Não, eu não sou a marxista, de teoria marxista, mas do pensamento marxista, da necessidade das grandes mudanças estruturais. Então, isso foi que me fez... E aí a dança... Mas por que a dança? Primeiro, você disse assim, foi para ganhar dinheiro? Não, mas eu pude começar a trabalhar e ganhar dinheiro para ajudar minha mãe, que sempre se dedicou. Então, era uma necessidade eu ter. Eu comecei a dar aula para criancinhas. Fui contratada aos 16 anos. Isso me estimulou muito, porque eu já comecei a dar dinheiro. Todo o meu salário era para minha mãe, porque se dedicou tanto. E essa coisa da dança
o meu eu, quer dizer, e a dança expressionista, a sensação da presença, eu estou aqui. Então, tudo isso foi mudando minha personalidade como a preocupação não só minha presença, mas minha presença fazer a diferença. Isso, e eu estou dizendo isso, tá bom, você pode dizer, isso é conversa agora, porque lê essa não sei o quê, fez doutorado, fez não sei o quê, mas era uma sensação que eu tinha naquela época, por esse estado de pensamento e o movimento estudantil muito forte. O pensamento, tanto que hoje, eu só acredito em gente até 20 anos de idade. Passou de 20 anos, já está tudo arranjando ser assessor. Se é muito inteligente e é de esquerda, vai ser assessor de deputado. Então, eu acredito em menina até 20 anos que está querendo mudar o mundo. Mudar o mundo. Uma preocupação, essa formação de esquerda, da política estudantil, quando Tenório, um grande psiquiatra, aqui de São Paulo, era baiano, ele era diretor acadêmico, disse numa roda assim, eu tinha 15 anos. Aí ele disse, não, porque isso Freud explica. Rapaz, quando eu vi Freud, o que é esse? Corri para a minha casa, minha mãe vendia a Barça, enciclopédia Barça. Naquela época não tinha um Google, aí vou eu atrás de procurar quem é Freud, né? Na ditadura teve uma coisa muito importante em 64, que eu estou falando, né? No golpe mesmo, né? Que eu tive de fugir da cidade com Capinã, Luiz Lamego, alguns jovens de esquerda com minha mãe, porque eles estavam sendo procurados. Então, como eu não estava sendo procurada porque eu não era de partido, era só estudante ativista, eu e minha mãe demos guarida no meu apartamento. Eles ficaram um mês no meu apartamento e depois fugimos num jipe de um alemão, um professor de música da Alemanha, que tinha lutado contra o nazismo, ele deu uma carona até Senhor do Bonfim para que os meninos fugissem para o Rio de Janeiro. Então foi assim, essa apreensão, medo da polícia. Então a vida inteira eu tive muito medo da polícia. Mas eu fui importunada em 68, porque em 64 eu era estudante, dei essa cobertura para meus amigos, não tinha essa, vamos dizer, um compromisso com nenhum partido. Mas em 68, a 6ª Região Militar enviou um ofício para a diretora da escola de dança, que era a diretora da escola de dança da Universidade Federal da Bahia, Dulce Aquino. Em 68, eu em 64 ainda era estudante, mas me formei em 65. Em 68, o Rolf tinha se decidido, o grande diretor da escola, tinha decidido se dedicar só às artes, à parte de criação, e aí fez a eleição e eu fui eleita diretora com 20 anos de idade. Então, em 68, veio um ofício da 6ª Região Militar. Estamos verificando que em 64 tinha pessoas subversivas nessa escola e queremos saber onde estão Dulce Tamara da Rocha Lamego Silva, eu, e Laís Salgado Góes, minha amiga, a mulher de Clyde, que faleceu há pouco. Éramos nós duas do diretório acadêmico, então a polícia estava querendo informações, pedindo a mim mesmo, que era diretora. Era como nesse período eles eram trapalhões também, né? Na minha foi uma construção muito natural, mas naturalmente eu vendo os solos de Anca Rudska, do ex-voto, onde ela não saía do lugar, onde ela só mexia uma mão, e uma atabaque acompanhava o palco. Foram coisas, ou, por exemplo, também tem um encantamento de ver uma dança a Menina Fantasma de Minas, de uma coreografia de Anca, com Lia Robato subindo a montanha com a rosa na mão e caindo lá de cima. Então,
foram coisas que me deixavam em êxtase, assim, que eu lembro que com 12 anos, eh, aí meu sonho de ir para o palco, né, era muito nessas imagens. Mas foi de uma forma muito natural. É, Levava 2 anos quase, todo sábado, preparando exposições com Wolf Gelewski, estudando os expressionistas, os pintores expressionistas, os impressionistas, para fazer um painel na escola, para quando os alunos chegassem segunda-feira encontrar aquele painel. Então, essas aprendizagens da arte foi muito, muito natural em mim, não foi uma coisa assim que tivesse. Por exemplo, a questão, hoje nós estamos levantando questões muito sérias da colonização, tem coisas muito sérias a se questionar, que queira ou não queira, a gente vivia dentro de um ambiente, antes ou depois da ditadura, um ambiente, as universidades eram excludentes mesmo. Sempre foram muito excludentes da sociedade, quer dizer, a meritocracia, etc. Agora, o que houve é que com a reforma, o golpe, teve uma reforma universitária que nós conseguimos na Bahia, por termos umas escolas de arte muito fortes, nós conseguimos, que eu digo sempre, do limão à limonada, nós fizemos reformas de currículo, integrando linguagens, fazendo uma série de pesquisas. Eu fui capaz de organizar a Oficina Nacional de Dança Contemporânea em plena ditadura. Mas por que isso? Porque o governo, depois da morte de Herzog, em 75, eles sabiam, eles já estavam vendo que a pressão social estava muito grande, eles tinham de começar, e começaram a estimular as universidades a fazer encontros artísticos, como a ideia deles era distrair, vamos, né, dar os brinquedos para as crianças se distraírem. Mas nesse momento se foi feito coisas muito sérias. Então teve os festivais de Ouro Preto, que eram movimentos de resistência de arte muito importante de Ouro Preto na década de 70, e as oficinas, o Festival da Bahia, de Arte da Bahia, com a Oficina Nacional de Dança, que foi o grande centro aglutinador da dança contemporânea no Brasil. A classe média conservadora, que pior que ela quer ser rica e não é, então os valores, e quer ser superior a quem é pobre, e é tão pobre quanto. Então é difícil, mas eu acho que eu não desisto. E isso, aí eu tenho a coragem que minha mãe teve lá quando saiu sozinha comigo, sabe? Então, não, na realidade é assim, mas a gente tem de acreditar. Eu permaneço, Sandro, com minhas utopias, certamente. Porque, inclusive, que família no modelo europeu que a gente foi instalado, que foi concebido. A gente não percebe outro tipo de famílias que foram desenvolvidas nos quilombos. É meio coisa já ouvida muito hoje em dia, mas é uma realidade. Nós não, você diz, nós e os outros. Primeiro, o autoritarismo na família, o pai, a mãe, essas posições que tem dentro da família é muito sério, né? A dificuldade de romper com isso é muito difícil, inclusive das suas identidades, da sua reação diversa com seu pai ou com sua mãe, isso é muito difícil, mas é um modelo que está instalado. E aí, eurocentrado dentro dessa medida. A gente não vê outras formas de família como famílias indígenas, como não sei, não estou... a periferia, onde moram pessoas, onde as casas são muito próximas, você sabe tudo de todo mundo. E as crianças, às vezes, têm uma mãe que se perde e vira uma mãe drogada, e a filha fica de braço em braço, os vizinhos é que cuidam. Então, essa realidade, que família é essa? De que família a gente está falando? Entendeu? Então, é isso que você diz, essa família. E quando diz Deus, pátria, família, isso me arrepia. Sim. É que sexo é um problema. Freud já dizia, né? Não, essa questão sexual é muito séria mesmo. Não, isso é terrível, porque muitas vezes eu não tenho preconceito, mas o que ele vai sofrer na sociedade, quer dizer,
Mas é uma coisa estrutural, né, da nossa civilização, quer dizer, desse momento civilizatório, porque em outros momentos já as relações homossexuais, né, houve isso aí, mas eu digo, realmente é um problema, mas, por outro lado, eu acho que está se avançando muito, e precisa de muitos, infelizmente, né, pessoas muito corajosas, né, que assumir as pessoas terem, como é difícil mesmo, para o próprio indivíduo a transformação, né, e suportar isso, aí eu acho que é um ato realmente de resistência. E sexo incomoda, sexo incomoda porque a dança, por incrível que pareça, a criminalização da dança, você vai ter tudo a ver com soltar a bunda. Você falar de buceta, você falar de bunda, incomoda. E ser mulher também não é fácil, sabe? Você perguntou também no início se, como mulher, não tive grandes problemas, não, que eu comecei na universidade muito cedo e discutia política com os rapazes, mas por incrível que pareça, um pouco na família. Quando casei, minha sogra achava que eu era muito metida, não metia em conversa de homem, entendeu? Porque ele ameaça. Estou na posição de privilégio. Eu sou ameaçada. Se você vem dizer que eu vou perder, que eu vou ter de perder um pouco esse privilégio e vou ver, como dizia lá o ministro do louco, que foi nosso presidente, que empregadas domésticas tomando avião, né? Então, pensar, houve aquela Que Horas Ela Chega, aquele filme, uma psicanalista muito interessante aqui de São Paulo, uma amiga minha muito interessante e tal, pessoa bem posicionada, muito bem, uma burguesa, mas muito bem posicionada, né? Uma pessoa de muitos preconceitos assim, explícitos e tal, não foi assistir o filme, porque ela disse, é capaz de eu me identificar com a dona do apartamento, a patroa, eu vou me identificar com a patroa, eu não vou assistir esse filme. Olha que coisa, aquele filme, Que Horas Ela Chega, eu assisti aqui em São Paulo, quando eu saí, feliz, as pessoas estavam mexendo a cabeça assim. Por quê? Por que a burguesia não gosta da esquerda? A classe média acha que vai perder o carrinho que vai... E acreditam nessas... Nossa, então é o medo de perder qualquer posição. Às vezes não é nem medo. Olha que coisa engraçada, Sandro, de perder alguma coisa sua. Mas é o outro ganhar uma coisa parecida com você que não tem mais para você olhar de cima para baixo. Olha, eu tenho muitos inimigos que eu amo todos. Não, eu tenho muitos amigos, muitos, mas também pessoas que não gostam de mim, que não gostam de minha posição, que acham que eu estou exagerando, que eu estou afetada demais. Então, eu acho... E aí eu estou com Nelson Rodrigues. A unanimidade é idiota, é burra. Graças a Deus eu não tenho unanimidade, nem todos são meus amigos. Pessoas, ou seja, eu faço a diferença nos lugares, então tem lugares que eu quero que sejam meus inimigos. Eu acho que os artistas estão vulneráveis, se opondo ou não se opondo ao modelo. Então, uma vulnerabilidade muito grande. Esse conceito de que a arte é uma construção renascentista, europeia, do século XV, XVI, e que o Brasil, que isso são as elites, e que a arte são códigos das elites, etc. Isso é terrível, tá? E tem um movimento grande disso. É como se
a expansão cultural e artística, toda, a gente sabe demais disso, toda arte é cultura, mas nem toda cultura é arte. Que lugar é esse dessa sensibilidade, dessa percepção de uma cor, de uma forma, o que faz eu mudar, me sentir dentro de um ambiente em que eu esteja respirando com facilidade, vendo alguma coisa muito agradável diante de mim. Que sensação é essa? Então, essa coisa da sensação, da experimentação dos sentidos que a arte possibilita e que é do humano, isso está muito ameaçado. Muito ameaçado como o fazedor de cultura é o fazedor de cultura. Só precisa aí deixar que precisamos só ter gestores da cultura, só precisa ter gestores. Os fazedores têm. Então, nós não estamos tendo. Você falou dessa linha neoliberal. Nós temos há algum tempo, desde a década de 80, que a gente sai da ditadura, entra no neoliberalismo e a gente não sai. Lula deu uma guinada para a esquerda, tem uma profunda admiração. Lula, para mim, é o grande líder do século, um homem extraordinário. Ele deu uma guinada, mas a estrutura de nossa sociedade, seus assessores. Rolf levou a época que tinha muitos discípulos. Eu dizia para ele: ai, Rolf, eu adoro os mestres, odeio os discípulos. Eu vou mais para baixo. Os artistas da dança nem sempre respeitam a si mesmo. Nem sempre respeitam a atividade. Para mim, o ato de dançar, de mover, é um ato de viver, de estar vivo. Dança e vida, para mim, tem a mesma natureza. É o movimento, é a pulsação, é o ritmo. Então, ontologicamente, dança é vida, para mim. Então, eu tenho um profundo respeito à dança. Quem dança, quem sabe medir, pesar e repetir com precisão um determinado movimento, uma expressão que seu corpo vai todo e você puxa. Eu tenho profundo respeito por isso, mas nem sempre que faz isso acha que é uma arte menor, infelizmente. Por isso não tem essa força de lutar. Porque o que dão, acho que já dão bastante. Conseguiu montar um grupo oficial na cidade tal, Parará. Para que pedir mais? Para que lutar por mais? Para que pedir uma aposentadoria especial? Para quê? Não é? Porque a gente sabe que o que acontece com alguém que trabalha todo dia. Não. Então, eu acho que é muito. E, claro, também o artista precisa, em termos. A gente tem. Eu ia dizer, pouca educação política. Mas isso não é por ter pouca educação política, é o processo. A gente teve 25 anos de ditadura. Isso é muito tempo numa sociedade. Isso forma várias gerações que têm aquilo como com naturalidade perceber a realidade. Olha, na dança nós não temos muitos movimentos, mas temos um que eu faço parte, faz parte da diretoria. Eu acho que o Fórum Nacional de Dança vem trabalhando, e não foi só nesse século, não. Se vocês forem pesquisar as oficinas nacional de dança contemporânea, a gente vai ter uma protação desse fórum, onde reunia representantes da Funarte com coreógrafos para discutir política para a dança. Então, a gente vem fomentando isso muito fortemente. O fórum tem esse processo muito importante, conseguiu lutar lindamente com o Conselho Federal de Educação Física e avançamos muito atualmente com a
frente parlamentar, quer dizer, a gente tem, nessa construção, nós construímos, nós sensibilizamos, nós não temos, veja bem, nós fomos incapazes de eleger deputados nossos. Nós não elegemos. Uma pessoa falar de dança não é igual a quem gosta de dança. Tem deputados maravilhosos do PSOL, do PT, do PCdoB, que têm feito um trabalho incrível com a dança. Alice Portugal, Zaratini, Jandira Fegali, Lídice da Mata, Pinheiro, um senador. Quer dizer, uma série de deputados tem essa participação grande. Teve um movimento importante em 80, sabe que? Uns deputados do MDB, na época PMDB já, em 80, do Rio Grande do Sul, que fizeram as coisas de dança muito interessantes. Mas não temos um dançarino no parlamento. Nós temos pastores no parlamento. Nós temos a bancada da dança. Pessoas sensíveis à dança. Mas, e se faz a diferença quando você tem um trabalhador daquela área. Deixa eu te dar um exemplozinho. Agora eu fiz parte de um comando de greve do movimento de greve dos professores universitários. Nós tivemos uma marcha do Campo Grande até a Praça Castro Alves, lá em Salvador. E tinha uma turma da UP, União Popular, que é um partido novo, e sou o pessoal jovem, assim, forte, violento, beleza pura, e mexendo, as pessoas todas olhando. Eu comecei com as professoras de letras, que estavam junto de mim, de literatura e tal. Eu comecei a dar 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda, 2 passos para a direita, virou, 2 passos para a esquerda, 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda, virou. Comecei a criar uma pequena frase rítmica, onde começaram a repetir. Isso virou, chamou uma atenção. O que é que eu quero dizer com isso? É que a arte tem de estar nesses lugares, porque só em você fazer um movimento, você chama a atenção. Bom, meu erro é necessário para a verdade, mas não podemos ter medo. Não, aí eu lembrei Marighella, não tive tempo de ter medo. Então, é preciso ousar. E o erro é para se superar e avançar. Então, o medo do erro paralisa. E a gente precisa ter o que fazer. Eu nem sei se eu tenho muito ainda, mas procurarei fazer o tempo que eu tenho. Olha, eu acho que a gente tem uma sociedade estruturalmente machista, estruturalmente misógina, estruturalmente racista, estruturalmente. Então, vai tendo os avanços, mas quando surgem certos momentos, isso começa certas mudanças, isso começa a aparecer, né? A vir à tona, né? Eu nunca imaginei assistir naquela idade de 19 anos, em 64, a Marcha da Família. Então eu vi quanto era forte esse conservadorismo e esse reacionarismo da sociedade, que eu achava, a gente falava na Revolução Estudante, que não era revolução porque a gente estava em partido, nem pegando em arma, nem nada, mas achava que ia mudar a sociedade no outro dia. Né? Então, mas o que eu estou vendo é um processo muito difícil no mundo inteiro, que não é o problema a direita, de repente, eu acho que está acontecendo, balançando alguma coisa no reino da Inglaterra. Alguma coisa está balançando na estrutura capitalista. E a dança tem a ver com esse processo de você estar fora do erro, em estado de poiesis. É fundamental não misturar. A arte é cultura.
Arte é cultura, porque é um processo criado dentro em suas dimensões, dimensão simbólica, dimensão econômica e dimensão social. É importante que a cultura tenha isso, e nós somos na arte a dimensão simbólica mais genuína, vamos dizer, da cultura. Somos parte da cultura se pensar nessa realização da sociedade. Você diz, existe a cultura das armas. Inclusive, no governo passado, houve estímulo a projetos com casas de armas, porque era uma coisa cultural. Então, mas para isso a gente precisa, porque veja bem, com esse país tão desigual, e a necessidade de camadas menos privilegiadas, com mais dificuldades, sejam aquionadas, sejam atendidas. Então, a tendência é buscar formas menos elaboradas, mais naturais, culturais das pessoas, que são coisas importantíssimas. Não estou dizendo que não tem a importância essas expressões. Você quer ver as novas formas de funk, dessas danças de periferia, são movimentos muito fortes, que são de briga, de resistência, de querer pegar a polícia e dizer, olha, chega para lá, não nos mate, nós somos seres humanos. E as danças são fortes. Não é só o soltar dos quadris, que também é importante você ter a liberação do seu corpo, mas também são gestos muito fortes, muito precisos, que mostram uma guerra contínua contra esse estado de coisas que está aí. Então, a sociedade se expressa dessa forma e convém estimular. E essa é a grande questão. Isso é importante. Mas também cá, onde você vai sensibilizar aquele menino com essa criação dele, seja na escola formal, seja em escolas não formais, seja por movimentos sociais, da expressão artística propriamente dita. Então, isso aí é necessário, mas nós não temos um Ministério das Artes, seria algo extraordinário, mas muito além do horizonte, muito além do horizonte, até passa a utopia. Mas, por exemplo, a formação artística do indivíduo é fundamental no ensino fundamental, é necessário no ensino fundamental, como formação do homem na sua plenitude de capacidades. Então, do mesmo jeito que eu tenho de desenvolver tico e teco, que eu tenho de desenvolver a capacidade das pernas para andar, para fazer coisas, para fazer cálculos, etc., para escrever, eu tenho a necessidade de fazer ele se expressar nas suas formas sensíveis.